Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje, dia 19 de setembro, com a apresentação do caso clínico, que ficou a cargo do Dr. Diego e doutora Ingrid. Dr. Diego já está pronto para apresentar, pode começar. Boa tarde, pessoal. Então, hoje o nosso caso clínico é sobre um macroadenoma hipofisário e a hipofisectomia na gestação. Nosso caso clínico é a paciente ACSS, de 23 anos. Ela é uma primigesta com uma idade gestacional de 33 semanas e 1 dia. O motivo da admissão dela foi que ela veio da cidade de Lavras, encaminhada para uma avaliação neurológica num centro especializado, devido a um diagnóstico de macroadenoma hipofisário, e estava associado a convulsões, nucalgia e turvação visual. Ela foi admitida aqui no nosso serviço no dia 9/6/24. A história pregressa dessa paciente, então, ela tinha um macroadenoma hipofisário diagnosticado em 2020, e estava associada a história de crises convulsivas. Ela já tinha um uso prévio de ácido valproico de 1 grama, suspendido em maio, e usava carbegolina, e fez a suspensão dessa medicação por conta própria em setembro de 2023, e negava demais comorbidades. A história ginecológica dela, então, ela teve a sua menarca aos 13 anos, eram ciclos regulares até 2020, quando houve o diagnóstico do adenoma. Não usava nenhum método contraceptivo. Os exames prévios de imagem dela, ela tinha uma TC de crânio, que mostrava uma lesão hipodensa, expansiva, não calcificada, em topografia da célula túrcica, medindo de 19 por 13 por 16 milímetros, e uma ressonância magnética de crânio, do dia 29/5, que mostrava uma lesão expansiva celular, supracelular, compatível com apoplexia hipofisária por possível adenoma, medindo cerca de 22 por 20 por 13 milímetros, com efeito de massa. Houve aumento das dimensões em relação ao exame anterior, como vocês podem ter visto da TC para a ressonância magnética. Então, no primeiro dia de internação dessa paciente, ela teve um episódio de amnésia retrógrada, mas crise não epilética psicogênica, por conversão psicomotora. Por causa foi indicado também no primeiro dia da internação a hipofisectomia transferinodal devido ao déficit visual e a cefaleia. Toda essa cirurgia ela é indicada quando o paciente tem um déficit visual comprometedor, que compromete todo o quadro de visão dele, cefaleia, então é indicado o procedimento. No caso, como ela era uma gestante, ficou-se na dúvida se ia fazer mesmo o procedimento ou não, mas foi indicado pelo quadro do déficit visual da paciente. O procedimento, então, cirúrgico, ele teve uma duração de 3 horas. No procedimento foi identificado uma fístula licórica craniana e também foi realizado um enxerto autólogo da fáscia lata. Não houve outras intercorrências. Da nossa parte, então, da ginecologia obstetrícia, a gente fez a ausculta do batimento cardíaco fetal, a cardiotocografia fetal, antes e após o procedimento cirúrgico. O pós-operatório, então, a paciente entrou com antibiótico profilaxia, corticoide e tromboprofilaxia medicamentosa, mantido com anticonvulsivantes, medicação já que era de uso prévio da paciente, e foi feita uma vigilância na paciente para não ter o diabetes insípidos. Diurese, densidade urinária e sódio sérico também foram os parâmetros que a gente sempre estava verificando. No segundo dia depois da cirurgia, a paciente fez a primeira dose de desmopressina, porque ela teve um aumento na densidade urinária.
No D7 pós-operatório foi feito uma segunda dose da desmopressina. Em função da desmopressina, no 8º dia pós-operatório, a paciente teve um rebaixamento do nível de consciência e uma hiponatremia euvolêmica, que teve que ser transferida ao CTI para fazer as dosagens de sódio sérico dela. E no 10º dia de internação, a paciente teve uma melhora, um pouco da melhora clínica, ela decidiu por evasão da internação. Foi feita várias tentativas de conversar com a paciente para orientar ela sobre o trabalho de parto prematuro, sobre a fístula que poderia aparecer novamente, mas de todas as formas a paciente não aceitou. Foi até entrado em contato em Lavras, com o hospital referência lá, conversado com o pessoal da ginecologia obstetrícia, e o pessoal da ginecologia obstetrícia também conversou com o pessoal da neurologia, e eles informaram que lá eles não tinham um aporte suficiente para manter a paciente. Mas, de toda forma, a paciente não aceitou ficar aqui e acabou saindo por evasão do nosso atendimento. Foi esse o nosso caso. Acho que essa questão da evasão é o plot twist do caso, mas ainda bem que a gente tem contato com a cidade de origem dele. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do desfecho. É porque não foi uma evasão pura e simples, assim, ela não fugiu. Como ela era do interior, ela manifestou que ela queria ir para casa, que ela não queria ficar internada muito tempo no HC. Uhum. Então foi uma alta negociada com ela, mas que ela não, ela voltou para a terra dela, mas por sorte, né, como a Ingrid falou, a gente tem uma ex-residente do HC que mora lá em Lavras, que estava responsável pelo atendimento dela lá. Então, depois a gente conseguiu dados a respeito do pré-natal e do parto que a Ingrid vai passar mais adiante. Então, falando um pouco sobre o macroadenoma hipofisário, pode passar, Diego? Opa, perdeu? Foi direto para esse slide mesmo? Foi. Tudo bem, depois eu posso voltar. O macroadenoma hipofisário, ele entra num grupo de doenças, na verdade, que são de massas da hipófise. Esse grupo de massas da hipófise, ele pode ser tanto benigno quanto maligno. E o macroadenoma, ele acaba entrando no grupo das benignidades. Além disso, poderia ter craniofaringioma, pode ter tumores de glioma, que são muito mais raros na hipófise, e também tumores mesmo malignos, que poderiam ser tumores primários ou então secundários. No caso, seria uma metástase. E aí tudo vai pela clínica da paciente, porque o exame de imagem mesmo, ele não é tão bom assim para diferenciar as massas anexiais, mas o macroadenoma, ele é a principal causa, assim, prevalente de massa anexial. Considerando a idade da paciente, era a principal causa e também alguns exames laboratoriais. E aí, começando então por esse slide, eu achei, muito difícil achar a macroadenoma ou adenoma de hipófise na gestante. Eu achei em específico esse prolactinoma durante a pré-concepção e durante a gestação, que é um artigo que traz algumas análises de artigos, não chega a ser uma revisão, mas ele traz uma análise do que ele conseguiu sobre o prolactinoma na pré-concepção e durante a gestação. Em relação à pré-concepção, ironicamente, é uma condição que causa oligoaminorreia, uma galactorreia e infertilidade, mais comum esses sintomas do que os sintomas de efeitos de massa. E, nesses casos, o tratamento seria um agonista de dopamina, porque quando tem o prolactinoma, a prolactina ela acaba inibindo o eixo os ciclos pulsáteis da hipófise, e também, perifericamente, ela acaba diminuindo a conversão de estrogênio e progesterona. Então, quando acaba dando agonista de dopamina, esse ciclo ele consegue ficar mais próximo do fisiológico e a paciente consegue ter a fertilidade. É um pouco diferente do nosso caso, porque a nossa paciente, o sintoma principal dela, na verdade, é uma cefaleia, que foi o que causou a razão dela fazer a TC e fez o diagnóstico da massa. Pode passar, Diego? Na gestação, a gente sabe que fisiologicamente o estrogênio pode estimular a hipófise e causar uma hiperplasia lactotrófica. O normal é de que no primeiro trimestre esse aumento da hipófise aconteça até 45% do volume normal, do volume fisiológico da paciente, e até 136% no final da gestação, sendo que volta para o basal depois de 6 meses do pós-parto.
Se a paciente já tem uma história de prolactinoma prévio, eles viram nesse estudo que o crescimento é modesto e sem significados clínicos. Então, não esperaríamos que uma paciente que tem um adenoma piore muito a sua clínica por conta da gestação. Se a paciente já fazia um uso prévio de agonista de dopamina, teria que avaliar o risco versus o benefício para sua manutenção. E aí eles levam em conta principalmente os sintomas de compressão da massa. Se a paciente não tiver realmente refratário desses sintomas com outras coisas e perceber que dá para usar a dopamina para melhorar, às vezes o benefício dela supera o risco. E se tiver sintomas de novas compressão de massa, a gente precisaria pedir uma nova ressonância magnética, que meio que foi o caso dessa paciente, porque ela tinha uma lesão prévia e aí eles acabaram reavaliando ela. Pode dar isso. Na gestação, quando tem, então, o prolactinoma, um dos tipos de adenoma de hipófise, o tratamento poderia ser uma monitorização mais próxima dessa paciente, reiniciar um agonista de dopamina, uma descompressão tumoral por uma cirurgia transesfenoidal, ou então pensar em interromper a gestação caso já esteja próximo do termo ou no termo. Em relação à monitorização mais próxima, principalmente em sinal de alarme, igual ao nosso paciente. Um sinal de que posso pensar que ela teve uma apoplexia da hipófise, que seria uma cefaleia muito intensa, associada a náuseas, ou então piora visual, ou simplesmente somente a piora visual dela. Pode passar, Diego. Em relação à indicação da cirurgia, eu encontrei esse artigo também que fala de cirurgia da hipófise, de tumores da hipófise durante a gestação, que é uma revisão de literatura já agora, é um artigo de 2019, foi publicado numa revista que ela, se não me engano, é A2, e fala que a indicação de tratamento cirúrgico justamente é raro na gestação, devendo ser evitado quando possível. O período ideal, ele coloca como segundo trimestre, porque no primeiro trimestre tem o risco, por conta das medicações anestésicas, de causar algum tipo de teratogenicidade para o feto. E no terceiro trimestre teria dificuldade da intubação por conta de edema de glote, o aumento abdominal poderia causar algumas complicações maiores na cirurgia, como fístula licórica. Só que vamos combinar que a indicação da cirurgia já não é o habitual. Então, não dá para a gente escolher muito bem o momento, porque a indicação da cirurgia vai ser justamente quando a gente não conseguiu fazer mais as outras coisas. E, em relação à cirurgia e monitorização fetal, ele coloca como uma incerteza de que não tem muitos benefícios de se avaliar o intraoperatório desses pacientes, no sentido de que a gente faz a avaliação antes e a gente faz a avaliação depois, igual foi feito no nosso caso. Agora, uma monitorização fetal intraoperatória, eles falaram que não viram muitos desfechos positivos, mas também não tão negativos assim, que faça falar a favor ou contra de fazer essa monitorização. Então, ele coloca como incerto. Pode passar, Gia? Ele coloca também ele coloca não só do prolactinoma, mas ele coloca de outras massas também, de como seria esse tratamento na gestação. E aí ele coloca em relação aos prolactinomas que se tem um aumento do volume com ou sem apoplexia e com a piora do comprometimento visual da paciente, inicialmente deveria ser tentado os agonistas de dopamina. Ele coloca a bromocriptina ou então a cabergolina. Na falha de uma ou outra medicação, que seria indicado a hipofisectomia. Pode passar, Diego. E aí ele acaba falando também que o ideal seria fazer a cirurgia transesfenoidal. Seria ideal dessas pacientes que têm prolactinoma, ou então um adenoma não secretor de GH ou de TSH, principalmente pelos sintomas compressivos, igual eu falei, que seria da questão visual, ou se a paciente tiver uma massa anexial que esteja causando uma doença de Cushing, que esteja de difícil controle ou com graves sintomas. E aí, novamente, ele ressalta que primeiro tentar usar agonista de dopamina antes de tentar a cirurgia. Pode passar, Diego. Das complicações pós-hipofisectomia, a gente tem a questão do eita, gente, a falha da hipófise, a gente acaba não tendo as funções habituais dela, diabetes insípido central, hipocortiço suprarrenalismo, infecção, que já aí seria do próprio ato cirúrgico, ou uma fístula licórica também do ato cirúrgico. Em relação a essa primeira complicação, que seria da ausência dos hormônios da hipófise, nesse caso, inclusive, de gestante, a gente já sabe que essa paciente não vai amamentar, né, no pós-operatório dela, não quando tiver o parto. E, como o Diego falou, a gente teve uma atenção maior em relação a diabetes insípidos. Pode passar, Diego?
A diabetes insípida central seria, então, a deficiência do hormônio antidiurético. Se fosse uma resistência ao hormônio antidiurético, alguma alteração de receptor, seria a periférica. No caso, então, é central, porque a gente tirou o lugar de origem desse hormônio. Como acompanhar essa diabetes insípida? A gente avalia pela diurese e pelo sódio sérico, que foi a que a gente fez. Os sintomas de uma hipernatremia por conta da hipovolemia, ou seja, a paciente acaba tendo grandes volumes de diurese e isso acaba fazendo com que o sódio fique concentrado, causam deteriorização do sensório, letargia, estupor e coma. E a causa é isso, a desidratação hipernatrêmica. O caso da paciente, engraçado foi que ela não fez o sintoma quando a gente prescreveu a desmopressina, porque a gente prescreveu antes dela ter sintoma, a gente foi pela densidade urinária dela. Agora, quando a gente usou a desmopressina, ela fez justamente uma hipervolemia com uma hiponatremia, e aí causou os mesmos sintomas, por isso que ela precisou ir para o CTI. A longo prazo, o tratamento da diabetes insípida central é o uso de vasopressina, que aí um exemplo é a desmopressina. Pode passar, Diego. Então, de atualização do caso que a gente acabou tendo depois, conversando com essa médica que o professor Mário falou, da cidade de origem da paciente, a gente soube que ela teve o parto depois a termo. Logo após, na verdade, a alta hospitalar dela, ela voltou para a cidade e ela procurou a maternidade de referência dela na noite seguinte que ela chegou na cidade. Tanto que eles mandaram mensagem, eles entraram em contato com a gente, perguntaram como é que estava sendo esse acompanhamento dela. Ela não conseguiu ficar internada até fazer a cesariana dela, e uma das razões da gente ter indicado a cesariana foi porque numa discussão com o pessoal da neurocirurgia, tinham receio de que o esforço, as manobras valsalvas causassem algum tipo de sangramento intracraniano, então foi indicado cesariana por conta disso, e não tinha um período certo de quando poderia acontecer um parto vaginal, e ela estava com 33 semanas, se não me engano, era próximo do termo. E aí ela teve alta, depois ela voltou para cesariana, foi feita eletiva, teve alta depois bem, mãe e bebê bens, foram para casa juntos, só que o que a gente não conseguiu ter de notícias foi em relação ao quadro endocrinológico dela, como é que ela ficou em relação a essa diabetes. Isso a gente até tentou pegar o prontuário dela, mas não conseguimos a tempo. E o que a gente conseguiu daqui do nosso serviço foi justamente o resultado das biópsias dela. A biópsia macroscópica e microscópica realmente identificaram o adenoma hipofisário, pode passar, Diego, e a imunistoquímica identificou que ela era produtora realmente de prolactina e de hormônio de crescimento, GH. E essa associação das duas é a associação mais comum. A de prolactinoma é a causa mais comum dos adenomas, mas a associação, quando tem, é mais comum de prolactina com o fator de crescimento e bateu com um caso. Pode passar, Diego? Essas foram as nossas referências, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, pode falar. Obrigado, Ingrid e Diego. Esse caso realmente foi um caso bastante desafiador, né? Porque é difícil você lidar com uma paciente que desenvolve um panpituitarismo, palavra difícil, né, Ingrid? Demais. Agudo, igual essa paciente. Então, logicamente, a gente teve que contar muito com o pessoal da neuro e da endócrino, porque quem aí já prescreveu desmopressina, né? Quem de nós já prescreveu desmopressina? Então, realmente foi bem desafiador e toda essa variação hemodinâmica e hormonal que a paciente apresentou nos primeiros dias foi bem complexo. Mas depois que ela estabilizou tanto que ela resolveu ir embora, né? Exatamente. Mas aí, por sorte, ela não foi uma alta totalmente irresponsável, não foi uma evasão irresponsável, né? Tanto que ela foi e procurou a maternidade lá da cidade dela. E aí, por sorte, lá ela seguiu direitinho, continuou seguindo o tratamento e fez a cesárea na hora certa e parece que aconteceu tudo corretamente lá no parto, né? O que a gente não conseguiu foi... Ela não voltou no retorno da neurocirurgia daqui. Eu até olhei que ela tinha um retorno para o mês passado e ela não veio. Então, a gente não consegue saber como ficou o déficit visual, né? Que foi a principal razão da cirurgia. Assim, essa paciente, ela chegou para nós por causa do déficit visual, né? Ela foi admitida pela neuro, ela não foi admitida pela maternidade. Então, ela já chegou em função das complicações neurológicas. Então, a gente já pegou o caso em andamento mais para o final dele mesmo. Já pegamos, inclusive, com indicação de cirurgia já. Então, fizemos esse suporte aí da época do perioperatório dela cirúrgico. Mas como nosso contato com ela foi pouco, mas como é um caso muito diferente, muito interessante, é por isso que a gente resolveu trazer aí para a discussão.
Vou abrir a palavra, se alguém quiser fazer algum comentário. A gente tem hábito não, mas a gente vê com alguma frequência no ambulatório o macroadenoma de hipófise, mas não levando a complicações igual esse caso. Professora Eura? Então, só comentar primeiro, cumprimentar vocês pela condução do caso, né, o Diego e a Ingrid pela apresentação, caso bem complexo, né, e chama atenção como que uma paciente faz uma neurocirurgia, né, e com déficit visual e opta por ir embora, né, é tão impressionante isso. Depois de ter dormido no CTI lá 2 noites, né? Pensa bem, é muito impressionante. Não, é só isso mesmo que eu ia comentar. Parabéns, gente. Foi uma condução brilhante. Que bom que vocês não perderam o contato, né? Mas eu também fiquei com essa curiosidade. Como é que ficou esse déficit visual dela aí, né? A médica dela lá de Lavras, uma das que atendeu ela, até é ex-residente nossa, e ela até tinha ficado de ver se conseguia participar da reunião, mas pelo visto ela não conseguiu. Ah, sim. Mas foi bom que era gente que a gente tinha um contato fácil, né? Então a gente não perdeu a paciente de vista, mesmo ela estando mais longe, a gente conseguiu saber o que estava acontecendo com ela. Mas que bom que evoluiu bem, aparentemente, né? Do ponto de vista obstétrico, pelo menos, né? Sim, sim. Beleza. Alguém mais tem algum comentário, gente? Então tá. Semana que vem nós vamos ter apresentação de artigo, então nós voltamos semana que vem. Obrigado a todos, boa noite, até semana que vem. Parabéns, Diego e Ingrid. Boa noite, pessoal. Parabéns. Boa noite, tchau.